Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa oficina de teatro online. Chegamos à nossa aula 19. Última vez que eu vou poder fazer essa piada. Ruim, mas tava curtindo. Bem-vindos à aula 19 da oficina de teatro online. Vamos lembrar, se você entrou e ainda não colocou seu nome aqui no chat, coloque pra gente saber que você tá aí presente. Lembrando também que quando acabar a aula, eu vou lá pros comentários pra gente bater um papo, tirar as dúvidas. Lembrando também que se você perdeu alguma aula, não tem o menor problema. Todas as aulas estão disponíveis aqui no nosso canal que você com certeza já se inscreveu, já ativou as notificações, já deu like nos nossos vídeos. Então, vocês podem assistir a todas as aulas no dia que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. Mas agora, antes do conteúdo da aula de hoje, vamos ligar os motores da nossa máquina do tempo e dar uma marcha ré, fazendo aquela nossa volta no tempo, pra gente assistir aos exercícios que vocês mandaram, que eu pedi na semana passada. Vamos assistir um pouquinho? Eu volto na aula 19 com as Zé impressões. Eu vou ficar com saudade dessa piada ruim. Foram exercícios muito bacanas, vocês arrasaram como sempre. Hoje eu quero começar com uma coisa que eu falo sempre, parabenizo, mas que eu quero que seja a primeira coisa hoje. Parabéns aos familiares. Que delícia assistir vocês em família fazendo os exercícios juntos. Quantos artistas temos nas casas de vocês. Adorei as participações em voz, a participação em cena com intenção, com corpo, fazendo personagem, e mãe, irmão, ou tia, não sei exatamente, mas eu sei que as famílias, estão de parabéns, vocês estão arrasando, estamos juntos, vamos juntos. Adorei os exercícios. Vamos para algumas observações. Alguns de vocês ainda escrevem ou no próprio vídeo ou quando estão mandando no WhatsApp, no caso desse exercício que era o cenário, onde que a cena se passava. Tem problema? Claro que não. Mas o ideal é que a gente assistindo descubra qual é o cenário, qual é o local que a cena se passa. Porque quando já vem escrito, a gente já se prepara. E é tão bacana quando a gente vê através da ação, através dos objetos, através da maneira que você pensou, seja a cena realista, o cenário realista,
ou seja o cenário abstrato que você criou coisas e nós tivemos de tudo. Foi muito bacana. Algumas cenas não mandaram por escrito e não ficou tão claro qual era o local, qual era a cena. A gente entendeu o que a pessoa estava fazendo, mas não ficou tão claro onde estava se passando a cena. Lembrem-se, a gente sempre precisa pensar no público, que o público vai assistir e precisa entender. Muita atenção com uma coisa que vocês já estavam arrasando. Atenção com o tempo da cena. A gente dá 1 minuto. Claro que eu sempre falo que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dessa vez, alguns de vocês foram bem mais. Assistir a tudo, completo. Não chega 1 minuto e eu paro, não. Claro que não. Mas é só pra gente manter essa relação com o tempo que já estava bem bacana. E tivemos cenas incríveis. Tivemos várias cenas na praia, e aí foi bacana porque teve praia, né, que a gente via que vocês fizeram da casa de vocês, levaram cadeira de praia, canga, chapéu, óculos, a gente visualizava a pessoa chegando na praia. Tiveram vários exercícios dentro do mar e as soluções para o mar foram incríveis. Panos que vocês tinham em casa, o movimento dos panos, muito legais as propostas que vocês apresentaram. Tivemos uma coisa muito bacana. Tivemos 2 exercícios de cozinha. Em um cenário realista, onde a pessoa estava na cozinha de casa e utilizando todos os objetos da cozinha, que é muito bacana. E um outro exercício na cozinha que foi igualmente maravilhoso, que era um cenário inventado, ou seja, estava dentro do quarto, a pessoa usou todos os brinquedos que tinha no quarto para representar as coisas da cozinha, a gente visualizava totalmente. Foram dois exercícios que exemplificaram bem a proposta. Ou fazia num cenário realista, ou fazia num cenário criado, abstrato, e foram 2 cozinhas maravilhosas, incríveis. Aí tivemos vocês transformando a casa de vocês, abrindo os livros para dar significados para os livros, colocando as cadeiras nos lugares, que aí vocês iam escalando. Tivemos também a cena no penhasco, onde a pessoa se declarava para o seu amor, se despedia e se jogava do penhasco. Uma cena dramática e foi muito bem-vinda. Tem que tomar cuidado desses exercícios de escalar a cadeira, pular da cadeira para não se machucar. Por isso que teatro a gente ensaia e a gente tem a técnica. Então, quando vocês estiverem fazendo qualquer exercício, muito cuidado. Nunca fazer de uma forma que tenha possibilidade de se machucar. A gente sempre tem que cuidar muito da gente e do outro. Mas foram exercícios maravilhosos. Tivemos exercícios no hospital, que ficou claríssimo o hospital. Na verdade, a cena começava antes e a pessoa acordava no hospital. Vocês utilizaram coisas das aulas anteriores, tipo trilha sonora, sonoplastia, música. Vocês já se adiantaram numa coisa que a gente vai ver na aula de hoje, que são os figurinos e adereços. Então, eu tô adorando, porque a ideia é isso mesmo. Cada aula a gente vê uma coisa e para a gente juntar tudo, todos os elementos fundamentais no teatro. E vocês estão arrasando, porque vocês não esquecem nada. A gente está só acrescentando elementos. Tivemos também um salão de beleza que eu adorei, que a pessoa montou um salão de beleza em casa, acordou atrasada para o salão de beleza, sensacional. Tivemos até uma chapeuzinho japonesa, para vocês verem a criatividade de vocês. Foi muito legal ver os espaços que vocês criaram dentro da casa de vocês. Tudo está aqui, ó, dentro da nossa imaginação. A gente só tem que ter esse cuidado de pensar que o público precisa entender. Mas vocês arrasaram, como sempre. Meus parabéns. Eu assisto, eu me divirto, eu fico feliz, eu me emociono e é muito bacana assistir a tudo que vocês mandam. Vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. A gente semana passada falou de cenário. Hoje vamos falar de figurinos e adereços. Figurinos são as roupas dos personagens e adereços, os objetos que eles usam. Chapéu, bengala, óculos, um lenço, tudo isso a gente chama de adereço. Muitas pessoas podem estar envolvidas para fazer o figurino de um espetáculo, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa ter a ideia do figurino, saber os figurinos de todos os personagens, desenhar os figurinos, tirar a medida dos atores, comprar tecido, costurar. Então esse é um trabalho que precisa começar a ser feito bem antes do espetáculo começar. Como falamos semana passada, quem faz o cenário é o
cenógrafo ou cenógrafa. E quem faz os figurinos, a gente chama de figurinista. Os figurinistas ou as figurinistas precisam ter muitas referências. O que eu quero dizer com isso? Eles precisam estudar várias imagens, cores, história, para entender quando que aquela peça se passa. Ele precisa ter todo esse conhecimento na cabeça para que ele, através do seu figurino, ajude a contar a história daquele espetáculo. Sem contar que os figurinos e adereços podem falar muito sobre um personagem. Eu posso escolher uma cor de um figurino de um personagem que vai retratar, por exemplo, o estado de espírito daquele personagem, como que ele está se sentindo. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, vamos fazer uma daquelas brincadeiras que a gente faz de vez em quando? Vamos imaginar que eu tenho aqui duas camisas. Uma amarela, estão imaginando? E uma marrom. E eu tenho dois personagens. Um muito alegre e um carrancudo, sério. Vocês acham que a camisa amarela tem mais a ver com um personagem alegre ou com um personagem sério, carrancudo? E a camisa marrom? O que vocês acham? Provavelmente a camisa amarela tem mais a ver com um personagem alegre e a camisa marrom tem mais a ver com um personagem fechado. Concordam? Muitas vezes, os figurinos ajudam os atores a comporem os personagens, os corpos que a gente fala tanto. Porque às vezes o ator e a atriz estão criando alguma coisa, um corpo, e o figurino vem e muda um pouco aquilo, mas também ajuda. Às vezes uma capa pesada, uma coroa pesada, vão ajudar a dar postura, a pompa para aquele personagem. Então, os figurinos costumam ajudar na composição do personagem. Às vezes, uma personagem pode usar uma peruca e a atriz ainda não terminou de compor a postura do personagem, o jeito, e aquela peruca parece que encaixa e dá um clique que a atriz desenvolve tudo aquilo que ela já está ensaiando e o figurino e os adereços vêm para ajudar nessa composição. Claro que toda essa pesquisa que a gente está falando, ela é conversada com o diretor do espetáculo, com o encenador, que a gente já falou em outras aulas, para que o figurinista entenda qual é a concepção do espetáculo, o que está na cabeça do diretor, para que ele possa caminhar junto com a linguagem do espetáculo. Os adereços, ou seja, os pequenos objetos, às vezes podem ser muito mais importantes do que a gente imagina. Em alguns espetáculos, considerando a concepção do diretor, considerando a história, quando isso é possível, quando isso tem toda uma concepção. Às vezes, todos os atores e atrizes vestem uma roupa básica. O que é uma roupa básica? Ou uma roupa toda preta, ou uma roupa toda branca, ou uma cor única, ou todo mundo com um jeans e uma camiseta. É como se fosse uma unidade, porque de repente aqueles atores e aquelas atrizes vão fazer vários personagens no espetáculo. E aí os adereços são importantíssimos, porque muitas vezes, através da troca dos adereços, tirei um chapéu, botei um óculos, botei uma bengala, a bengala já muda a minha postura, usei um brinco grandão, usei um brinco pequenininho. Esses adereços vai ajudando tanto os atores e atrizes como a plateia a entender quem são aqueles personagens, quando são muitos personagens, quando um personagem entra, quando um personagem sai. E às vezes é um código do espetáculo, ou seja, alguma coisa que é estabelecida e o público entende que quando eu botei um óculos, por exemplo, eu já sou um personagem. Quando eu tirei o óculos e botei um lenço, eu já sou outro personagem, sem nunca esquecer a composição de corpo, de voz, de intenções. Mas os adereços são importantíssimos. E no teatro também não é obrigatório que os elementos, os cenários, figurinos, os adereços sejam tão realistas, ou seja, se assemelhem à realidade, como acontece muitas vezes nas novelas, no cinema. Então, tudo depende da linguagem estabelecida pelo figurinista junto com o diretor. É claro, existem textos que são textos realistas, mas no teatro tudo pode. E se o diretor pensa em montar aquele texto realista de outra forma, né? Tudo pode, não tem certo e não tem errado. Ele precisa conceber, aquilo precisa fazer um sentido, ele precisa se comunicar com a plateia, e aí ele vai dialogar com toda a equipe criativa, inclusive com o figurinista, para eles caminharem naquilo que está na cabeça dele. Voltando para a figura do figurinista, às vezes acontece do figurinista e do cenógrafo eles serem a mesma pessoa. Por que eu fiz isso? Um mesmo profissional, ele faz os figurinos
e o cenário daquela peça. Mas isso não é uma regra, isso pode acontecer. Tem figurinistas que são só figurinistas, tem cenógrafos que são só cenógrafos, tem figurinistas que são figurinistas e cenógrafos. Então o mais importante é que exista o diálogo entre toda a equipe. Por falar em adereços, é muito importante a gente falar aqui que quando a gente ensaia um espetáculo, muitas vezes a gente ensaia aquilo que o público não vê. Ou seja, de onde surgem aqueles adereços? A gente tem toda uma partitura, ou seja, uma sequência. Antes do espetáculo começar, eu preciso saber que aquele óculos precisa estar naquela gaveta, o chapéu precisa estar na coxia que eu vou entrar do lado de lá. Então eu preciso ter essa organização. A gente chama de ensaio de coxia, às vezes. Eu preciso, antes do espetáculo começar, arrumar todos os adereços, colocar tudo no lugar para, na hora da peça, aqueles objetos possam estar no momento certo, no lugar certo e dê tudo certo na peça. Teatro é uma arte muito colaborativa. A gente tem que estar junto, a gente joga junto, todo mundo, quem está em cena, quem está atrás da cena, porque temos os camareiros, camareiras, contrarregras. Os contrarregras muitas vezes ajudam a arrumar, eles sabem onde cada objeto tem que estar, mas é legal que cada ator, que cada atriz seja responsável também para ter segurança e conferir seus objetos de cena, ter cuidado com o material. Às vezes um colega seu depende de você para que num determinado momento do espetáculo você entregue um óculos para ele. Olha que responsabilidade, mas é uma responsabilidade gostosa, é uma responsabilidade do grupo todo. E para completar tudo isso, o teatro tem algumas regrinhas que a gente sempre fala nas aulas, é importante que a gente fale aqui para que vocês conheçam. No teatro, em qualquer lugar que vocês fizerem teatro, é muito importante que todo mundo saiba que a gente não mexe em nada que não é nosso na coxia. Às vezes a gente acha estranho, tem um óculos entre uma cadeira e outra, e aí a gente até com a maior boa vontade acha que tirando de lá a gente vai proteger o óculos. Não mexe. Se durante um espetáculo aquele óculos está ali, provavelmente algum ator deixou ali porque em algum momento ele vai precisar passar ali e pegar esse óculos. Muitas vezes é no escuro, muitas vezes são trocas rápidas. Então, cada um arruma a sua coxia. A gente fala assim, eu pego meus objetos e eu arrumo a minha coxia. Eu deixo meu chapéu ali, porque vai ser mais fácil de eu pegar. Eu deixo meu óculos aqui, porque a troca é muito rápida, eu já pego e boto. Então, a gente não mexe em nada que não é nosso na coxia. Depois, quando acaba, todo mundo junto vai arrumando as coisas. Mas durante o espetáculo, se não foi você que colocou aquilo na coxia, deixa ali. Outra regrinha também, que é legal a gente ter na cabeça, é a gente ter um cuidado muito grande com os nossos figurinos. Normalmente eles são feitos de materiais especiais para figurinos, ou seja, eles são feitos de uma maneira que não se deve lavar tanto. Então tem vários produtos que a gente faz para manter o figurino, mas cabe também o ator e a atriz ter cuidado com o seu figurino. Quando o espetáculo tem um camareiro ou uma camareira, ou seja, aquele profissional, aquela profissional responsável pelos figurinos, muitas vezes os atores acham que eles são chatos, porque eles estão ali para cuidar dos figurinos. Então eles falam, não come com figurino, não toma isso com figurino. Tudo isso é para o bem do espetáculo. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência, para a gente cuidar do nosso figurino, da gente deixar ele perfeito e bonito, lindo para entrar em cena. Eu já falei aqui, mas estou reforçando, já que eu falei do camareiro e da camareira, existe um profissional importantíssimo no teatro, que é o contra-regra. Ele é um profissional que muitas vezes fica responsável pela troca de objetos, pela troca de cenários. O camareiro ajuda nas trocas de roupa, mas muitas vezes o contra-regra é o próprio ator, é a própria atriz, que na linguagem do espetáculo termina a cena e ele mesmo vai lá, muda o cenário, um ajuda o outro a trocar de roupa. É um trabalho de equipe realmente, mas é importante que a gente saiba da existência de todos esses profissionais, que tem alguns atores em cena, mas que para o espetáculo acontecer tem muitos profissionais que não estão sendo vistos diretamente, mas estão sendo vistos pelos figurinos que ele fez, pelo cenário que ele fez, pela troca de roupa e de adereços que está tudo no lugar e os contra-regras botaram tudo no lugar, pelos figurinos passados que a camareira lá dentro passou, deixou tudo impecável. Então, teatro é a arte da equipe, onde
todo mundo precisa caminhar junto. E isso é o mais legal de fazer teatro. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas vamos para nossa atividade? A atividade que vocês vão fazer para a semana que vem? Cada um de vocês vai pensar na composição de um personagem. Ou seja, pensa em tudo. Qual é a postura? E a gente vai incluir os figurinos e os adereços nisso. Então, para essa composição que vocês vão inventar, criar, a gente vai ter duas opções. Cada um de vocês vai escolher ou a opção 1 ou a opção 2. Entendido? Na primeira opção, vocês vão compor um personagem com um figurino. Imagina, vejam o que vocês têm em casa. O que uma coisa combina com a outra? O que vai ajudar na composição do personagem? Então vocês vão criar um figurino, lembrando que não precisa ser realista, ou seja, eu posso transformar os objetos, as roupas, de forma que ajude a compor o personagem que eu estou pensando. A segunda opção é vocês colocarem uma roupa básica. O que é uma roupa básica? Já falei. Pode ser uma roupa toda preta, uma roupa toda branca. Uma roupa toda cinza, uma calça jeans com uma camisa sem estampa, uma camisa lisa. E vocês vão usar só adereços, só objetos para compor o personagem que você vai criar. Então você pode usar um chapéu, um óculos, uma bengala, uma mala, uma caixa, enfim, coloquem a criatividade para fora. O que é importante e fundamental é que os objetos escolhidos ajudem a caracterizar o personagem. Então vocês vão escolher uma dessas duas opções, compor um personagem com um figurino ou compor um personagem com adereços, com objetos, e depois vocês vão inserir esse personagem em algum lugar, fazendo alguma coisa, contando uma história, ou seja, fazendo uma pequena cena com início, meio e fim. Vejam se esses figurinos ou esses adereços ajudam na composição, ajudam no corpo, ajudam na maneira de falar. Tudo contribui para a construção do personagem e para a construção da cena. Como vocês já sabem, vocês vão gravar essa cena num vídeo de 1 minuto com o celular deitado na horizontal e vão mandar até segunda-feira, 9 horas, no nosso grupo de WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre figurinos e adereços. Eu adorei nossa aula de Zé 9. Tô falando de novo, porque a aula que vem eu não vou poder falar isso, é aula 20, não tenho Zé no 20. Não se esqueçam, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que vocês fiquem sabendo todas as novidades do canal. Chamem os amigos para virem assistir também, para se inscreverem, para ativar as notificações. Deem um like no nosso vídeo. Sempre agradecendo a vocês e aos familiares. Sempre agradecendo muito, 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 muito às empresas que possibilitam esse nosso encontro. Então, muito obrigado, PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e muito obrigado, produtora Constelar, idealizadora e quem realiza essa oficina maravilhosa, e eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente está gostando, ok? Espero vocês nos comentários, espero os exercícios e nos vemos semana que vem. Beijo, obrigado!